Eita, Champions League pegando fogo. Análise da partida de Mbappé versus Bayern de Munique, quer dizer, Real Madrid versus Bayern de Munique. A partida terminou em 2-1 com um gol de Harry Kane e Luis Dias pro Bayern e um gol de Mbappé, o ditador, o imperador do mundo. A partida foi na casa do Real Madrid, no Bernabéu, e o Bayern ganhou dessa vez, cara. Dessa vez não teve Roselu pra salvar o dia, né? Como é bom não ver o Roselu salvando o dia. Mas, cara, foi uma partida, assim, impressionante em muitos aspectos e eu diria que os dois times saem abaixo. E eu não tô brincando quando eu falo isso, porque eu falo muito de um aspecto de converter os gols, sabe? O Bayern teve a oportunidade de marcar mais gols e o Real Madrid também. E eles falharam nessas oportunidades pequenas que eles tiveram. Então a gente vai tentar entender tudo isso aqui. Como funcionou o tático, que foi bem interessante dos dois lados. O Bayern um pouco mais normal, agora o Real um pouquinho diferente. E foi um jogaço, ok? Foi um jogaço, um digno jogo de Champions. Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. E assim, a minha expectativa pra esse jogo era um gigantesco domínio do Bayern. Eu esperava que o Bayern fosse dominar o jogo e ganhar com um placar bom, porque é na casa do Real Madrid. Então não dá pra golear, né? Não dá pra esperar isso aí. Mas eu achei que seria um placar bom, tipo 3-1, 4-2, um negócio assim. Era a minha imaginação quando o jogo começou. E pra ser sincero, depois de ver a partida inteira, talvez desse pra ser esse placar. Eu não vou mentir aqui pra vocês que talvez tenha chegado perto disso mesmo. E sinceramente, cara, é um jogo onde tem um desfalque muito grande pro Real Madrid. Só que esse desfalque, ele é engraçado. E por que ele é engraçado e irônico? Porque o desfalque é no goleiro, cara. Eles não têm a presença de Thibaut Courtois no Real Madrid. Só que a parte engraçada é que, teoricamente, o Bayern de Munique não deveria nem ter goleiro pra essa partida. Pra quem não sabe o que tava acontecendo, chegou num ponto de quase que não teria goleiro. Eles estavam tentando inventar onde é que ia sair um goleiro. Eu pensei no goleiro emprestado, o tal do Peretz, que é um goleiro que eles têm ali emprestado, só que ele já jogou por dois times. Acho que ele nem podia ir. Então, é um jogo maluco, porque o planejamento pra esse jogo é que nem teria goleiro. E Neuer tava do outro lado, e ele foi fundamental pra vitória do Bayern. Que loucura, cara. E o goleiro principal do Real Madrid não tava hoje em campo. É um negócio assim de maluco. Porque eu tô vendo toda essa preparação pra esse jogo e eu tô acompanhando os dois times. Então, eu tô vendo como é que tá cada um, como é que tá a fase de tal jogador, se tá bem fisicamente, se não tá. Por exemplo, o Musiala hoje tá no banco porque ele ainda não voltou de fato. Então, é bem engraçado, cara. É bem engraçado essa parte, bem irônico, né? Tipo, o time que teoricamente ia pra lá sem goleiro, tava com um goleiro bom ali em campo. As estratégias são estratégias completamente diferentes. E dá pra dizer que o que Arbeloa fez hoje lembra muito os planos de Ancelotti. Lembra um pouco. Só que com muito menos qualidade. Eu acho que o maior desnível que eu vi hoje em campo não foi de elenco. Você vê que o elenco do Real Madrid, ele é bom. E com um treinador que encaixa um pouco, dá pra fazer coisa legal ali. Agora, o desnível que eu percebo aqui é um desnível tático, né? Onde um treinador parece ser muito melhor que o outro. O Bayern tava muito bem treinado hoje, cara. As tabelas, as triangulações, como os jogadores se encaravam em campo, como eles se conversavam nas linhas de passe. Eles não precisavam ficar pensando muito, raciocinando, enxergando a movimentação pra fazer o passe. Não, eles tinham uma natureza, sabe? Porque eles treinam isso todo dia, são padrões treinados ponto a ponto. Esse jogo que chamam de robótico do guardiolismo, né? Que Kompany pratica, funcionou muito bem, cara. Então a gente tem uma troca de passe muito eficiente do Bayern de Munique, que conseguia se achar muito fácil em campo, e daqui a pouco a bola tava perto do gol, e você nem sabia como é que aconteceu. Então isso é muito legal, um time muito bem treinado, os padrões defensivos também pareciam estar melhor organizado. O que a gente vê no Bayern é um time melhor treinado, um time taticamente superior, e não é pouco, e um time com menos falhas. Mas ainda assim tem. A natureza da linha alta, né, que eu tanto critico aqui no canal, é exatamente esse tipo de jogo onde você deixa um campo para contra-ataque. Quando você tem um jogador de velocidade, ele pode aproveitar esse campo. E foi a estratégia do Real Madrid, né? O Real Madrid não tinha muito bem uma estratégia. Quem assistiu o jogo e de maneira muito simples consegue perceber que o plano é qualquer jogador que receber a bola e tiver a capacidade de acionar defesa-ataque, você aciona defesa-ataque, você aciona meio-ataque e você aciona o ataque em velocidade, o ataque em profundidade, e os jogadores de velocidade na parte do ataque do Real Madrid atacando a profundidade. Esse parecia ser o plano. A formação é meio bizarra, ok? Ela é meio esquisita. Muito me parece que os dois atacantes eles estão mais à esquerda, que é Vini e Mbappé, juntos ali, né? Jogando mais à esquerda. Quem ficava com a direita do campo não era Valverde. Valverde tava jogando mais por dentro do campo, eu acho que quase como um meia. Valverde parecia mais um volante mesmo, né? O mapa de calor dele, inclusive, tá de volante, né? Então ele não tava jogando tão no lado. Quem comia o lado do campo era Alexander-Arnold, como lateral de sobreposição, vindo em velocidade, né? Não só ele jogava um pouco atrás, como quando vinha com essa jogada em velocidade, ele já corria ali pra aquele corredor. E Valverde tava ali por dentro. Valverde não era nada. Valverde, teoricamente, é o ponta direita, porque isso aqui é um 4-4-2. Mas não é assim que funciona, ok? Se você prestar atenção no mapa de calor desse jogo, cara, tu vai pensar que a formação é 3-5-2 e não 4-4-2, pra você ter noção. E dá pra dizer que é um misto dos dois mesmo, ok? Porque Arnold e Güler eram alas. Ele inverteu
Arda Güler de lado, né? E aí ele pode atuar mais como um ala mesmo e ficou desse jeito aí, esquisito. E às vezes tinha uma linha de 5 na defesa, uma linha de 6. Mbappé voltou pra marcar, o que ele não faz nunca, mas ele fez. Essa é uma partida insana, cara. Inclusive os jogadores tinham muita liberdade pra correr pra onde que eles queriam. A gente via Mbappé às vezes na direita, Mbappé na posição do 10. Às vezes a gente via Valverde fechando na camisa 9 ali, porque Vini e Mbappé estão na esquerda e aí tem alguém na camisa 9. Valverde subia pra ficar na posição do 9 pra ser o cara da centralização. Que maluquice é essa, cara? Que plano é esse, meu Deus? Que é isso? E o jogo era tipo, tá, bola pra frente, chutão, bola pra frente, bola pra frente e vê a velocidade dos caras. Vini vai resolver. Cara, assim, é uma versão diferente do Real Madrid, digamos assim. Porque eu não quero ofender a Belô aqui, cara. Mas isso aqui é muito diferente. Eu não vou falar nada. O próximo jogo, talvez fale por si só. Mas eu achei isso aqui esquisito, cara. Um plano que dá liberdade pra esses jogadores que querem jogar com essa liberdade, que querem ser quem eles são em campo. Mas eu não sei se isso aqui é eficiente. Eu sinto que um plano tático ia facilitar a vida dos dois. Eles só iam ter que receber a bola perto do gol e definir o lance. Não ia precisar correr tanto, não ia precisar fazer tanto. E aí você teria mais eficiência. Um jogador que se dedica menos pra concluir as jogadas e não precisa correr tanto, não cansa tanto. Tem que só definir o lance. Como talvez fosse o caso com o Ancelotti, né? Que teria uma eficiência maior. Talvez essa seja a maior diferença. Que sacanagem com o Thomas Tuchel, cara. Porque o cara montou um plano brilhante, tava ganhando do Real Madrid. Aí veio um Roselu, que pra quem não conhece na época, ele não tinha capacidade nenhuma, de mudar o rumo de um jogo. Ele já tinha vindo do banco várias vezes, e eu acompanhava jogos de La Liga do Real Madrid na época. Ele não jogava bem, ele perdia oportunidade, passava o jogo inteiro sem fazer nada quando era titular. Eram jogos feios de Roselu, cara. O treinador até tentou encaixar ele, mas não dava. E aí, do nada, ele vem do banco e faz uma partida de elite Cristiano Ronaldo, quando tava no Real Madrid, durante aqueles poucos minutos finais, sabe? Aquele erro dos jogadores inexperientes do Bayern ali, que vacilaram em alguns momentos ali, cara. Caraca, que jogo maldito, mano. Porque aquilo dali era Champions do Bayern, né? Tuchel tava pra ganhar aquela Champions, só faltava bater o gigante, cara. E um cara que não fazia nada foi lá garantir o jogo. E hoje, que a gente tem Mbappé, ele não consegue fazer o que o Roselu fez, cara. Isso aqui é irônico pra caramba, ok? Agora eu vou olhar pras duas formações de fato aqui, falar de alguns padrões interessantes e comentar até de alguns jogadores. Bom, aqui a gente pode ver o Real Madrid e o Bayern de Munique, né? As duas formações, o 4-2-3-1. Eu acho que Kane e Gnabry tinham muita liberdade. Gnabry pisava onde ele queria, Kane pisava onde ele queria muitas das vezes, mas com organização, ok? Ele pisa onde ele quer de vez em quando, mas tem um certo padrão que ele mantém. A gente tinha os pontos ajudando os laterais. Eu vi muita limitação em Stanisic hoje, né? Um lateral muito limitado, porque ele é um lateral defensivo. Ele não é que nem um Calafiori, que tem habilidades que fogem o zagueiro Calafiori e o lateral defensivo e que consegue fazer mais. Stanisic é muito limitado. É bola direta, é um cara meio grosseiro com a bola no pé, sem habilidades especiais, né? É um cara muito, muito grosseiro. Laimer é um trabalhador do outro lado, mas você vê um cara mais habilidoso também, né? Então, o Stanisic realmente limita muito a lateral. Apesar do poder defensivo ser interessante, porque ele é um zagueiro, né? É uma posição que ele joga também, ele joga bem, né? Então, a gente tinha uma limitação muito grande que dependia demais de Olise nesse lado. E ele deu aula, cara. Ele deu show, ele driblou um monte de jogador, ele atormentou, ele aposentou a curta carreira de carreiras, cara. Ele atormentou o moleque, velho. Terrível enfrentar ele. Luiz Dias hoje fez até um gol, né? Aquele gol que ele é acionado em velocidade, que é um lance brilhante. Mas, cara, a partida de Dias, ela no segundo tempo foi terrível, cara. Ele não só tava vacilando na defesa, como no ataque. Ele pegava a bola e podia fazer mais e vacilando, sabe? Então esse é um ponto que eu tenho que citar aqui, que quando eu falo pra vocês que esse jogo podia ter mais gols, é esse tipo de lance. Luiz Dias simplesmente matou os lances, cara. Ele matou a oportunidade do segundo tempo. E outros jogadores também, cara. Musiala, que veio do banco, fez a mesma coisa. Então o Bayern poderia ter ampliado esse placar, cara. Esse plano tava funcionando muito bem, né? Essa construção super interessante dos dois zagueiros e dos dois volantes, né? Porque basicamente os dois laterais, eles lá largam em campo, eles ficam sempre alargados ali no lado do campo. E Kimmich e Plavovich descem pra linha de defesa e ficam rodando ali. Kimmich um pouquinho mais à esquerda. Aí eles alargam numa linha de 4 às vezes, ou então uma linha de 3 com os dois zagueiros e um volante à frente dessa linha de 3, formando um 3-1-5. Esse é o design que a gente vê aqui. Os laterais realmente conversando muito com os pontas podendo pisar até por dentro. Enfim, cara, é uma formação muito eficiente, muito inteligente, lida muito bem com a pressão e realmente tinham planos muito melhores do que o do Real Madrid. Esse 4-4-2 do Real Madrid eu senti muitos problemas na saída de bola, né? Lunin meio atrapalhado em alguns momentos. Tem dois lances ali bizarros, né? Tem um que a saída de bola é meio que feita errada por um jogador, acho que foi o Pitar, né? Que ele fez um passe errado. E aí o cara sai na cara do gol ali e acaba perdendo a oportunidade. Gnabry em outro momento da carreira teria deixado aquele gol no canto. Teria nenhuma chance pra ele, mas não é mais aquele Gnabry do passado, né? E também tem um lance de Upamecano, né? Meu querido Upamecano, que ele faz o favor de perder um gol na cara. Mas um gol ridículo, assim, que você olha e fala, mano, como ele não conseguiu empurrar a bola? Ele levanta demais o pé e ele acaba
tava batendo com a parte de baixo do pé na bola. E era um gol feito. Por isso que eu tô te dizendo que o placar, ele é muito menor do que o que deveria ser. Foram muitos lances, cara, muitos lances no limite, muitos lances que, mano, não era pra não ser gol, cara. Esse gol que o Upamecano perdeu é ridículo, é patético, cara. Era só empurrar a bola, velho. Tipo, como é que ele errou aquilo, sabe? Tipo, não parecia nem ser um lance difícil, não tava desajeitado nem nada. Parecia só que ele queria tirar a bola, sabe, do jogador, ele queria meter ela assim pra baixo, sabe? Quando você gira o pé assim com o lado do pé, e aí você faz aquele movimento pra baixo pra bola bater no chão e quicar pra cima. Só que aí ia pegar bem no pé do jogador ali e ele não ia conseguir pegar tempo porque a bola ia subir em cima do pé dele, digamos assim. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Ele tentou botar técnica em cima da jogada em vez de só meter um chutaço pra frente. E foda-se o que ia dar. Mesmo que a bola suba, mete o chutaço, vai lá, mete-lhe uma bica na bola. É o que eu senti que faltou, né? Mas aí ele é um zagueiro, tudo bem, ele não tem essas habilidades, mas faltou, cara. Podia ter sido o gol. Então a gente vê um jogo assim, cara, muito aberto. E o Real Madrid realmente, além de construção, cara, vai precisar melhorar pro próximo jogo. Senão pode ser goleado na casa do Bayern. Porque isso aqui foi ridículo hoje, cara. Eles não tinham construção. As bolas grosseiramente jogadas pra frente com muita força, sabe? Com aquele passe duro, pesado, aquela bola pesada, que o cara não traz nenhuma qualidade pro lance. É um negócio que, pra mim, não faz nenhum sentido, não cabe no time que nem o Real Madrid tá fazendo isso, cara, na saída de bola. E, de novo, aquele plano de você aciona o cara em velocidade e deixa ele decidir o jogo. Como se fosse o futebol do passado. Vocês lembram? Que você rolava a bola pro craque e ele definia o jogo? Me parece o futebol do passado. O jeito que o Real Madrid jogou hoje. E é interessante o futebol do passado, né? Tem como fazer ele acontecer. Pessoas que trazem o futebol do passado pro presente, renovando certos conceitos e aspectos que você tem em campo. E aí você consegue trazer padrões do passado pra hoje. Não foi feito assim hoje não, cara. Hoje foi realmente um futebol do passado, com jogadores de muita qualidade. Você vê a qualidade dos jogadores, eles estão com liberdade, eles estão mais felizes do que era com o Xabi Alonso. E eles estão jogando melhores pela motivação e não pelo tático e pelo bom futebol. Eu sinto que esse time é limitado pra caramba nessa parte, cara. E eu não vou deixar de falar sobre isso. Acho que esse é um grande problema. E isso me irrita muito, cara, porque mostra uma inflexibilidade muito grande dos atletas, sabe? Que eu, particularmente, não fico feliz, né? Enfim, cara, agora eu vou falar de algumas outras coisas aqui, depois eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem, eu vou definir esse vídeo aqui, cara. E assim, cara, esse baile, ele é demonstrado em estatísticas, ok? Se você pegar o gráfico de momentos de ataque, você vê um domínio do Bayern. Se você também quiser buscar outro tipo de estatísticas que explica as coisas de uma maneira melhor e não só os momentos de ataque, tem as estatísticas gerais do jogo. O Bayern teve mais posse de bola, não muito, 52-48, 2.99 de XG contra 1.97, então o Bayern teoricamente deveria ter 3 gols. Se seguisse o XG do jogo, era pra ter 3 gols. E o Real Madrid teria 2, então seria 3-2 o jogo, se fosse pra seguir. 3 grandes chances contra 4, né? Não tem grandes problemas ser 4 grandes chances, porque um tava jogando em contra-ataque sem bola no pé e isso acaba gerando essas grandes chances, que não quer dizer que elas vão gerar muito XG, ok? Apesar de ser uma grande chance. Tem como gerar mais XG do jeito que o Bayern fez hoje, né? Até o gol de Mbappé, como ele sai numa jogada em velocidade ali, onde Arnold faz um passe super interessante. Ele que não jogou no Real Madrid até agora, né? O Arnold, protagonista que tinha no Liverpool, ele não tinha chegado no Bernabéu até hoje. Chegou hoje, né? Sei lá, tem 1 ano de atraso, mas hoje ele participou do jogo como eu conheço o Arnold. Com passes decisivos, com aquela qualidade de passe à frente, até marcando direito, bom posicionamento, parabéns, né? Talvez porque o cara também que tava enfrentando ele tava de palhaçada hoje, ok? E tinha que ter feito muito mais em cima dele. É fácil de sacudir ele, difícil é sacudir carreiras do outro lado, ok? E se tivesse o Olise dobrado nas duas pontas, eu acho que o jogo teria sido ainda pior, ok? Seria uns 5 de XG, porque Arnold ia realmente ficar muito ferrado, cara. Toda vez que você põe um cara driblador em cima desse moleque, ele sofre, que é uma beleza, cara. Então, estatísticas, cara, foram superiores ao Bayern. O Bayern foi um time superior, estatisticamente falando. O Bayern controlou melhor a partida, o Bayern tomou melhores decisões e o Bayern dominou boa parte do jogo. Apenas no final do jogo, começou a ter um certo vacilo, foi descendo o ritmo, as substituições deram errado e o time começou a deixar o jogo fluir. E aí, vários ataques em velocidade que a gente vê ali do Real Madrid. Um domínio legal, cara. Além, né, de eu não ter falado tanto, mas tivemos excelentes defesas de Neuer durante toda a partida. Todo ataque do Real Madrid gerou pelo menos um chute de qualidade. Agora, o chute de qualidade não quer dizer que seria gol, não quer dizer que seria um chute de gol, não quer dizer que o goleiro fez uma defesa absurda. É uma defesa difícil, mas que grandes goleiros fazem, e Neuer mostrando aí o quanto ele é um grande goleiro, né? Uma partida de Neuer. Por que você sempre fala, né, que o goleiro hoje virou Neuer? Por causa desse tipo de jogo aqui, cara. Onde ele mostrou uma regularidade absurda. Simplesmente o chute é difícil e não é um desafio pra ele. Ele é melhor que esses jogadores. Isso aqui é impressionante. Talvez do outro lado tenha faltado Neuer deles, né? Que às vezes faz partidas de Neuer. Enfim, acredito que é isso. Eu acho que não tenho muito mais o que adicionar aqui sobre o jogo. Eu poderia ficar falando de lances ali, definindo, explicando direitinho a linha do tempo do jogo, mas eu não curto tanto esse formato. Eu prefiro fazer assim, falando do que realmente eu acho que é importante sobre a partida. Agora, eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem e vou definir esse vídeo aqui. Antes disso, vou pedir pra você, não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Tem a opção de hype também na aba de comentários no smartphone, ok? Uma opção muito interessante. E
também você tem o Seja Membro ativo aí, baratinho, irrisório, só pra quem quer ajudar o canal a continuar, torne membro. É uma fórmula extra que você tem se você gosta do canal. Voltando aqui pra minha telinha pra eu definir que jogou mal e que jogou bem aqui, definir esse vídeo. Vou começar aqui pelo Real Madrid, vou falar primeiro sobre eles, ok? Eu acho mais importante falar um pouquinho sobre eles. Eu gostei do goleiro, Lunin, ele foi muito bem, ok? Eu acho que a partida dele tem somas positivas. Rudiger foi perfeitinho na zaga, e aqui é onde sites como SofaScore e Futmob e outros que dão nota é uma merda, porque Rudiger tá com a nota menor que a de Haaland, mas se você assistiu o jogo, você viu que Rudiger tava tirando as bolas no limite, e o site não consegue medir leitura de jogador. Ele não consegue ter uma medida certa de quem tava lendo bem os lances, quem tava nos lances. Rudiger tava em tudo, cara. Ele tava em tudo, ele tava em cima de tudo, e tipo assim, se não fosse ele, teria saído muito mais gol. Ele foi essencial ali pro time não ir mal, e a partida dele pra mim é muito melhor que a de Haaland, muito melhor, cara. Haaland não jogou nem perto do que o Rudiger jogou hoje. Haaland fez uns passes bons, como ele normalmente faz, né? Ele fez umas ligações de defesa-ataques bem interessantes, e talvez por isso a nota dele esteja maior, o que é ridículo, né? Vocês entendem como não dá pra contar com SofaScore e sites que dão nota. Não faça isso, isso é um erro. Isso é um erro, cara. Tem vezes que a nota do cara é baixa e o cara tá jogando bem, mano, sabe? Não importa. É, tipo, patético, sabe? Trent jogou muito bem. Trent fez uma excelente partida, assim, muito boa mesmo. Finalmente ele fez uma partida de alto nível. Tem muito tempo que eu não vejo. Eu vejo ele fazendo alguns jogos interessantes onde ele cria muito. Mas não é aquela partida por inteira boa, sabe? Que tava faltando. Ok? Tava faltando. Talvez ele tenha tido mais facilidade porque ele conhece o Luis Dias, né? Talvez seja isso. Ele treina com o cara, ele sabe como ele corre, sabe como ele dribla. Eu acho que é muito mais fácil pra ele esse tipo de cenário. Aí tem Mbappé que jogou muito bem, né? Foi um 10, um 9, um ponta, tudo. O Mbappé foi tudo hoje. Jogou bem, fez o gol dele. Trouxe muito perigo. Perdeu a oportunidade também, mas também não era grande oportunidade, né? Se você medir o zagueiro onde ele tá, o goleiro onde ele tá posicionado e tudo mais, você percebe que não é tão grande oportunidade. Mas sim, ele perdeu alguns lances ali que talvez desse pra fazer um gol. Tem o mesmo ali que ele chega na boca da área ali e ele era pra meter o canto da direita. O goleiro até desistiu, né? Não, ele falou, não, isso aí vai entrar e ele não fez. O Vini fez um jogo estranho. Eu acho que dava pra fazer gol e dava pra jogar melhor, né? Eu vi um Vini displicente hoje. E aqui eu já começo a falar de quem tá jogando mal, né? Porque pra mim, Vini, ele realmente decepcionou um pouco hoje. É um jogo que pedia mais protagonismo dele. Não é horrível também, ok? Foi um jogo onde ele fez as coisas e tudo mais. Mas talvez faltou um pouco de esmero no texto final. Na hora de definir. Na hora de pensar o lance final, né? Porque é o que separa os grandes jogadores. Tenho muito do que falar, não. E agora quem jogou mal, cara? Eu não gostei de Pitar. Ele foi mal, no meu ponto de vista, né? Jogou bem mal ali no meio de campo. A partida de Valverde é bem questionável também. Muito mesmo. Acho que ele foi bem abaixo. Acho que Carreiras ele foi um pouco decepcionante. Enfim, agora eu vou falar do Bayern aqui. Vou definir o Bayern. O MVP do Bayern pra mim é Neuer. Não é mais ninguém. É Neuer. O cara com a maior nota é o ponta. Porque no site, foda-se a nota. Eu já falei, foda-se a nota, cara. Foi Neuer, cara. Sem ele seria 2-2, 3-2. Um goleiro pior teria tomado gol naqueles lances. Teria caído errado, teria caído na hora errada. E eu sei, Neuer faz parecer que o futebol é fácil. Faz parecer que qualquer goleiro faz aquilo. Só que não faz. Aquela leitura, aquela inteligência, aquele posicionamento, aquilo é um goleiro genial, cara. Não é todo mundo que faz. Não à toa ele tá com a idade que tá e ele ainda tá acima da média. Ele tá muito acima da média. Não é o mesmo Neuer do passado. O Neuer já teve o auge dele, onde ele era um absurdo o melhor do mundo. Agora, ele ainda joga muito bem. Hoje ele definiu o jogo. Eu tenho que parar pra falar de Neuer. Brilhante, assim. Gostei muito do meio de campo. A dupla. Kimmich e Vlahovic. Parabéns aos dois. Incríveis. Perfeitos, né? Lembra um pouquinho a dupla do Barcelona, né? Que é uma dupla do Barcelona, só que melhorada, né? Vlahovic é melhor que os jovens do Barcelona, no meu ponto de vista. E Kimmich consegue entregar o mesmo que Pedri entrega. Só que com equilíbrio defensivo que eu acho ainda melhor, né? Ele é mais volante mesmo, né? Eu acho que se você botar Kimmich de 10, ele não entregaria o que Pedri entrega de 10. Mas se você colocar Kimmich de primeiro volante, ele entrega o primeiro volante sozinho ali, com muito mais qualidade, né? Eu acho que é o que separa Kimmich dos outros. Ele entrega um volume maior, mais criatividade e tendo um equilíbrio defensivo até melhor. Isso aqui é brilhante, eu tenho que falar sobre isso. Gnabry tá jogando cada vez melhor. Isso aqui é um jogo grande, isso aqui é um jogo difícil. Gnabry tava bem. Tenho que parabenizar o homem, porque ele tá dando a volta por cima. Não é o mesmo Gnabry do passado. Ele, como meio atacante, é limitadíssimo. Não tem o passe. Você percebe que é velocidade, intensidade, rouba bola e tudo mais. Não é o cara do passe, ele não consegue ter um jogo de trás pra frente minimamente razoável de um camisa 10, né? Não é um 10. É mais um segundo atacante adaptado ali, né? Que gosta de jogar em velocidade. Mas, tirando isso, dadas as limitações, ele foi muito bem. Ele foi muito bem. Adorei os momentos que ele desceu, os momentos que ele foi ajudar e tudo mais. Perfeito. Gostei muito da partida de Olise, ok? Eu acho que ela é muito boa. Ele tá entre os melhores aqui em campo, talvez o segundo melhor. Ele acabou com a linha de marcação. E Harry Kane também fez um jogo perfeitinho, maravilhoso. O de sempre. O 9, o 10, o 6, o 5. Todo canto ele tá, às vezes até na zaga, tirando bola. É isso. Você tem outro centroavante perfeito que faz tudo em campo e que torna qualquer partida melhor. Esse é Harry Kane, cara. Além da finalização, que tá até acima da média da de Mbappé, no meu ponto de vista. Eu acho que o que ele faz é surreal. Mbappé precisa de mais pra funcionar. Harry Kane só precisa de um pouquinho de espaço. De fora da área, ele já mete no canto. E aí tu entende a diferença. Foi o mesmo lance, né? O gol de Kane foi um gol que Mbappé perdeu, se você prestar
atenção. Só pra deixar claro aqui, né, o que eu tô falando. É agora que jogou mal no Bayern, porque teve a galera. Eu achei a partida de Jonathan tá meio fraca, o jogo pedia mais, pedia um jogador melhor. Entregou pouco, eu quero deixar isso claro. E também tem o Upamecano. Quem veio do banco eu também poderia falar, mas o Upamecano foi a mais. Ele perdeu um gol na cara, ele deixou o Vinícius Júnior de graça na cara do gol, num lance onde eu não sei porque ele se atrapalhou. E o Upamecano Bal. Você conhece, em algum momento ele vai fazer merda. Viu o torcedor do Bayern de Munique me falar que não tá errando tanto, que ele não tá fazendo merda em jogo grande. Olha, eu assisti o jogo da França, ele fez merda. Eu assisti esse jogo aqui, ele fez merda. Ah, mas na Bundesliga, talvez porque os jogos da Bundesliga não sejam grandes pra ele. Talvez porque os adversários estejam abaixo. Eu acho que talvez seja nessa casa. Porque, caralho, é só o jogo ficar um pouquinho difícil que ele começa a fazer esse tipo de coisa aqui. O que ele vai fazer na volta? Vai tomar um vermelho em 20 minutos? Vai fazer de novo isso? Ah, não, já sei. Você vai tomar um vermelho em 10. Vamos ver aí a gracinha. Será que o treinador deveria sacar ele de campo? E pensar, pô, tudo bem, ele é rápido e tudo mais, precisa acompanhar os caras rápido, mas esse cara tá de sacanagem. Por que eu vou tirar ele de campo? Não sei. Penso eu que talvez seja sábio. Eu não entendi muito bem aquele lance dele com o Vini, nem aceitável aquilo, cara. Assim, tipo, tá dormindo, tá com sono. Tava fácil, né? Você não tá tendo que fazer nada, o time tá fazendo tudo por você, né? Todo mundo controlando o jogo. Contra-ataque, você já sabe onde o cara vai estar. Maravilha, né? Só deitar ali, sombra e água fresca. Mas assim, cara, não dá, mano. Não dá. Isso aqui não dá não, mano. Não é um jogador de alto nível. Eu, inclusive, vou deixar isso aqui bem claro. Talvez seja uma previsão do futuro. Se o Bayern for pras finais e perder, talvez seja por causa desse cara. Eu não tô brincando. Mas o jogo contra o PSG. O PSG não vai errar tanto. O PSG não tá em uma fase. Aí vem esse cara aí, pressionado. Tome pressão. Vai lá e falha. Toma vermelho. Só tô avisando. Enfim, acho que eu vou terminar por aqui, ok? A partida foi muito boa, ok? Uma partida digna de Champions. Sim, tivemos partidas melhores, inclusive nas primeiras fases. Não tem o que falar. Mas é uma partida de alto nível, legal, que você fica vidrado vendo o jogo 90 minutos. Como a Champions sempre entrega, então não tenho do que reclamar. Foi um jogaço. Adorei ver as duas estratégias dos times muito bem e eu quero muito ver a volta. Eu acho que o Bayern de Munique tá quase passado, tá muito perto, falta 20%, porque na casa deles é uma dureza enfrentar. Vou terminar por aqui, agradeço a presença de todos, todo mundo que ajudou o vídeo de qualquer maneira e que apoia o canal, muito obrigado mesmo e nos vemos em outro vídeo. Tchau!